Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. A honra e a glória pertencem ao Senhor nosso Deus. Quero convidar os meus irmãos para abrirmos a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 4. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, a partir do primeiro versículo. É o texto que nós estaremos lendo e refletindo nessa noite acerca dele. Romanos, capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Enquanto os irmãos localizam, eu gostaria de explicar, como sempre faço. Eu estou sem máscara apenas nesse momento da pregação, porque daqui de onde eu estou eu não ofereço nenhum risco a nenhum dos meus irmãos. Romanos 4, versículo 1 e os seguintes. Quem encontrou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou
por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus nesse momento, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações a sua palavra e que nós sejamos edificados por meio das suas escrituras. Cubra a sua cabeça e feche os seus olhos nesse momento. Amado Deus, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor bendito, aqui na tua santa presença, gratos por essa oportunidade, Deus, que tu nos concedes. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos, Deus, pelo privilégio que temos de estar aqui nessa noite, Deus, para celebrarmos o teu nome, para adorarmos a ti na beleza da tua santidade. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor possa receber a nossa adoração, que o Senhor possa receber o nosso culto, o nosso louvor, ó Deus. Pai Santo, também te pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos instrua através das tuas santas escrituras, Deus. Abra o nosso coração, que o nosso coração esteja aberto e receptivo para guardar, Deus, a tua palavra. Deus amado, assim oramos e pela fé agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, nós estamos falando, como é do conhecimento de todos os irmãos, nós estamos falando acerca da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e nós já estamos há algumas semanas falando acerca dessa carta. Já falamos do capítulo 1, falamos do capítulo 2, falamos do capítulo 3, e hoje nós estamos iniciando aqui esse capítulo 4, e nós falaremos algumas das observações que Paulo nos apresenta nesse texto. Esse texto, capítulo 4, ele está diretamente ligado ao capítulo anterior, ao capítulo 3, e se os irmãos não assistiram a mensagem aqui presencialmente em relação ao capítulo 3, os irmãos podem acompanhar no canal da igreja no YouTube, que os vídeos estão sendo semanalmente postados lá, tá? Hoje, nesse mesmo horário, tem um novo vídeo sendo disponibilizado para os irmãos. Domingo terá outro, e assim, os irmãos que não vierem para o culto presencialmente, os irmãos podem em casa acompanhar as pregações também, tá? Então esse capítulo 4 ele está diretamente ligado ao capítulo 3. No capítulo 3, Paulo vai mostrar que todos, absolutamente todos os seres humanos estão debaixo do pecado, sem exceção nenhuma, Joel. Todos estão debaixo do pecado. Todos, irmão, mulher Dulce e todos os demais que aqui estão. A humanidade encontra-se debaixo desse peso que está em nossos ombros. Mesmo depois de crentes, nós continuamos ainda debaixo da influência do pecado, debaixo da inclinação para o pecado, mesmo como crentes. Não pense você que ao se tornar cristão, ao se tornar servo de Cristo, ao crer em Cristo como teu Senhor, como teu Redentor, ao acreditar nas promessas de Deus colocadas em Cristo, não pense que depois disso você se tornará perfeito. Não. Você não se tornará perfeito. Nenhum se tornará perfeito porque creu em Cristo, porque abraçou a fé em Cristo. Nenhum se tornará perfeito. E Paulo vai mostrar que todos estão debaixo do pecado. Todos. Absolutamente todos. Não escapa um. Paulo, citando o Salmo 14, citando o Salmo 53, Paulo diz, citando os dois salmos, que Deus olhou dos céus, procurou um justo, e Deus não encontrou um sequer. Um sequer. Justiça
que viesse pelo que eles faziam, pelas suas obras. Deus não encontrou um, porque todos pecaram, todos estavam debaixo do peso do pecado, e isso é a regra geral. Todos estão debaixo dessa regra. É exatamente por isso que Paulo vai dizer no capítulo 3 que ninguém será justificado pelo que faz. Ninguém será justificado pelas obras da lei. Ninguém será justificado porque faz isso ou faz aquilo, deixa de fazer isso ou deixa de fazer aquilo. Ninguém, absolutamente ninguém, será justificado diante de Deus pelo que faz ou pelo que deixa de fazer. As obras do ser humano não são capazes de justificá-lo, porque Tiago já dizia que se alguém é observador da lei, se alguém procura observar toda a lei, e ele guarda 9 de 10 mandamentos, mas ele transgride um, ao transgredir um, ele se torna culpado de todos, e não apenas daquele em que ele transgrediu. Ninguém, diz Paulo no capítulo 3, ninguém, absolutamente ninguém será justificado pelas obras da lei ou por quaisquer outras obras. Ninguém. E aí, a partir disso, Paulo vai e diz: a lei, ela foi dada não para justificar, a lei foi dada para ressaltar o pecado. A lei, ela foi entregue para trazer o conhecimento do pecado. É por meio da lei que o homem conhece o que é pecado. É por meio da lei que o homem percebe o que é certo e o que é errado. É a lei quem diz: não cobiçarás. E aí o homem começa a perceber que a cobiça é pecado, porque a lei diz. É a lei quem diz: não matarás. E ao perceber a lei, o homem entende que matar é pecado. O conhecimento do pecado vem por intermédio da lei. A lei tem esse propósito. A lei não foi dada para justificar, mas ela foi dada para mostrar que todos os homens são pecadores. Diz Paulo no capítulo 3, versículos 19 e 20, que a lei veio para colocar todos debaixo dessa mesma condição de pecaminosos, de culpáveis e de culpados, todos sem exceção. E aí, nesse mesmo capítulo 3, Paulo apresenta o único plano de Deus para a justificação do ser humano. E aí Paulo vai dizendo, no capítulo 3, versículo 22, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Paulo vai mostrando que a justiça de Deus, ela só ocorre mediante a fé em Cristo. É pela fé em Cristo que alguém se torna justificado diante de Deus. A justificação, conforme o plano de Deus, ela vem mediante a fé. Não é pelo que você faz. Você não se torna justo e inocente aos olhos de Deus porque você lê muito a Bíblia, porque você ora muito, porque você vem aos cultos, porque você não bebe, porque você não fuma, porque você não rouba, porque você não dança. Não é por causa disso que você é justificado diante de Deus. A justiça de Deus sobre a tua vida não veio em decorrência dessas duas ações. A justiça de Deus não vem de obras. A justiça de Deus, ela vem mediante a fé em Cristo Jesus. Amém, irmãos? É algo gratuito. Deus deu de graça. E Paulo fala sobre isso nesse mesmo capítulo 3. Olha o que Paulo vai dizer no versículo, deixe-me ver, versículo 24 do capítulo 3. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A justificação, ela é gratuita para você e para mim. A justiça de Deus, ela é gratuita para o ser humano, embora tenha sido pago um preço. Mas o preço não foi pago nem por você, nem por mim. O preço foi pago por Jesus de Nazaré. E a nossa justificação, ela só foi possível porque Cristo cumpriu toda a lei, porque Cristo viveu de forma perfeita, nunca pecou, e a justiça dele
é atribuída a cada um de nós mediante a nossa fé. O preço foi pago por Cristo, mas para você e para mim, a justificação, ela foi gratuita. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo vai mostrando tudo isso para que o homem perceba que só é possível ser justificado diante de Deus por meio de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, não há justificação. Amém, irmãos? E aí, Paulo fala sobre isso no capítulo 3. E Paulo, no capítulo 4, ele vai dar um exemplo do que ele explicou no capítulo 3. Já desde o Antigo Testamento. Mas, pastor, como é que Paulo fala de justiça mediante a fé em Cristo no capítulo 3? E no capítulo 4 ele vai falar de um exemplo a partir de Abraão, se Jesus ainda nem tinha nascido nessa ocasião. Meus irmãos, a fé em Cristo, ela não começou só a partir do nascimento de Cristo. A fé em Cristo, ela é anterior a Cristo, porque Cristo já havia sido anunciado muito antes dele próprio nascer como homem aqui nessa terra. Ele próprio, numa ocasião, ele disse: olha, Abraão viu o meu dia, e Abraão se alegrou. E aí os judeus, quando ouvem aquilo, os judeus dizem: tu ainda nem tens 50 anos, e tu viste Abraão? E Jesus diz o seguinte: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou antes que Abraão existisse. Ele estava lá em todas aquelas experiências que Abraão vivenciou, em especial naquela ocasião em que Abraão vai sacrificar Isaque, e Deus, por sua provisão, proveu o cordeiro que substituiria Isaque naquele sacrifício que Abraão realizaria. Ali Cristo estava presente, e Jesus faz referência a esse dia: Abraão viu o meu dia e ele se alegrou. A fé de Abraão era uma fé que também estava depositada em Jesus de Nazaré, mesmo que Jesus ainda não tivesse vindo como homem a essa terra. Meus amados, Paulo vai dar o exemplo de Abraão no capítulo 4 para mostrar que a justiça, ela não decorre das obras, mas ela decorre da fé. Todo o capítulo 4 é uma exemplificação de Paulo em relação ao que ele disse no capítulo 3. É uma ilustração daquilo que ele ensinou no capítulo anterior. E eu te convido a voltar comigo ao texto agora, tá? Veja, versículo 1, Paulo diz: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem de que se gloriar, não porém diante de Deus, porque a Escritura diz: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para justiça. Meus irmãos, eu mais uma vez publicamente louvo a Deus pela vida do apóstolo Paulo. Eu já disse isso inúmeras vezes. Eu tenho uma admiração muito grande por Paulo, pelo que ele representou e continua representando para o cristianismo. A abordagem que Paulo faz aqui, a partir do exemplo vivenciado por Abraão, é muito significativo. E os judeus não percebiam isso. Paulo vem fazendo toda uma crítica ao judaísmo, toda uma crítica. É muito provável que a igreja em Roma, vivenciasse um problema relacionado aos judaizantes, que impunham à igreja uma obrigação de guardar a lei, de viver a lei, de circuncidar e guardar a lei de Moisés para ser salvo. E muito provavelmente, combatendo essas ideias judaizantes, Paulo vai argumentando tudo isso que nós temos comentado nos últimos capítulos. Mas é extraordinária a argumentação que Paulo faz aqui em relação a Abraão. Olhem só, irmãos. Abraão, ele era alguém que era de um povo estranho. Ainda não existia Israel, ainda não existia o povo hebreu. Até então não tinha uma nação que fosse como que representante de Deus, como era a proposta para Israel no Antigo Testamento. Ainda não existia um povo, uma nação.
A revelação de Deus foi se dando aos poucos a algumas pessoas, isoladamente, em momentos diferentes. Por exemplo, Deus se revela a Noé, Deus se revela a outros mais, e Deus vai se revelando, e dentre essas pessoas a quem Deus vai se revelando, Deus se revela ao pai de Abraão, primeiramente, Terá. Terá morava, de acordo com as escrituras, na Mesopotâmia, e Deus o chama: sai daí, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E o pai de Abraão obedece, sai com toda a sua família em direção ao lugar que Deus ainda o mostraria. Mas no meio do caminho, e a Bíblia não diz por qual razão, não sei, não vou inventar também, a Bíblia não diz por qual razão, quando Terá e a sua família chegam na cidade de Ur dos Caldeus, na cidade de Ur dos Caldeus, Ur não, eu branco aqui agora, peraí, deixa eu lembrar, tem um branco que eu não gasto, se eu lembrar eu digo, já, tá? Mas no meio do caminho, irmãos, no meio do caminho, fugiu o nome da cidade agora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para eu dizer o nome dessa cidade ainda agora para os irmãos. Só um minutinho, deixa eu dar uma olhada aqui no mapa eu lembro bem fácil. Espera aí. Só um minutinho. Só um minutinho. Tenham paciência aí que essas coisas acontecem. Né? A gente passa dos 40 anos, vai acontecendo essas coisas, tá? Padã Aram, tem a cidade de Arã ou Padã Aram, são os dois nomes para a mesma cidade, acho que é isso mesmo. É isso mesmo, obrigado, viu? No meio do caminho, Abraão, com o seu pai e a família toda, ele sai de Ur, tem dois rios, o rio Eufrates e o rio Tigre, e a cidade em que eles moravam ficava bem aqui, quase no encontro dos dois rios. E para chegar a Canaã, ele tinha que contornar o rio de baixo, o rio Eufrates. E ele tinha que fazer todo o contorno do rio Eufrates para chegar a Canaã. A não ser que ele quisesse atravessar o rio Eufrates, mas como era um rio muito largo, era um rio muito volumoso, e aí não era fácil atravessar. Principalmente para ele que já tinha idade avançada, que estava levando mulheres, os filhos e tudo mais, animais. Então era melhor que ele contornasse o rio Eufrates. E quando ele vai contornando, chega mais ou menos no meio do caminho, tá? O Diego relembrou aqui o nome da cidade, Arã, também conhecida como Padã Aram, são dois nomes para a mesma cidade. O pai de Abraão para nessa cidade. A Bíblia não diz por qual motivo. E eles passam a morar lá. E a viagem se perde de vista. Aquela orientação de Deus, vai para uma terra que eu vou te mostrar, ela parece que se perdeu da vista do pai de Abraão. E ele fica lá, naquela terra. Depois que o pai de Abraão morre, e aí Deus faz esse chamado também a Abraão. Deus diz a Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai daí do meio dos teus e vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. Aí Abraão sai de Arã em direção a Canaã, que era o lugar que Deus o estava direcionando aí. Meus irmãos, Abraão, juntamente com seu pai, desde quando ele sai de Ur dos Caldeus, até chegar em Arã, e de Arã continuando até chegar em Canaã, tá? Eu estou fazendo nesse sentido, porque é como eu estou vendo o mapa, tá, irmãos? Se for a visualização dos irmãos, é nesse sentido aqui, tá? Os dois rios são nesse sentido, o Ur fica bem aqui, e ele tinha que contornar a cidade, o rio Eufrates para cá, tá? Então deixa eu fazer na posição dos irmãos. Então quando ele vai contornando o rio Eufrates, eles param em Arã. E somente depois da morte de Terá é que Abraão continua de Arã até Canaã mais embaixo. Em todo esse momento, irmãos, Abraão, seu pai e toda a sua família era uma família que vivia no meio de um povo politeísta,
politeísta, que adorava vários deuses. Era um povo que não tinha a fé em um Deus apenas, no Deus de Israel, até porque Israel ainda não existia. Abraão, ele era de um povo que desconhecia a Deus. Os deuses da Mesopotâmia eram outros. Algumas pessoas conheciam a Deus, conheciam, mas não era a grande maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas adoravam as divindades lá da Mesopotâmia. E Abraão vivia nessa condição. E é justamente nesse momento que a Bíblia Sagrada mostra Deus fazendo o chamado para Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, deixa aí tudo e vai para um lugar que eu vou te mostrar, Abraão. A Bíblia diz que Abraão crê e vai. Quando ele chega em Canaã, por volta lá do capítulo 15 de Gênesis, aí Deus diz para ele mais uma vez, Deus já tinha dito outras vezes, mas Deus diz mais uma vez: Abraão, olha aí para as estrelas do céu, Abraão. Abraão olha e Deus diz: conta se tu puderes. Abraão, olha aí para os grãos de areia da praia, Abraão. Conta se tu conseguires. E aí Deus diz para Abraão: Abraão, dessa forma, assim como as estrelas do céu, assim como as areias assim como os grãos de areia da praia, assim será numerosa a tua descendência. Sabe o que a Bíblia diz? Que Abraão creu. Abraão acreditou. Mesmo tendo 75 anos de idade nessa ocasião, mesmo Sara tendo 65 anos, a diferença de idade entre eles era de 10 anos, mesmo os dois já sendo de uma idade avançada, para quem quer ter filhos, diz a Bíblia Sagrada que Abraão creu. Foi a única coisa que Abraão fez, foi acreditar. Em Gênesis capítulo 15, versículo 6 diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi esse ato de fé de Abraão que Deus queria para torná-lo justo e justificado diante dele. A fé de Abraão. Não foi o que Abraão fez. Não foi o que Abraão fez, porque até então ele não fizera nada. Até então Abraão nada fizera. A única coisa que ele fez foi crer naquilo que ele ouviu da parte de Deus. Deus começa se revelando ao seu pai lá em Ur dos Caldeus. Deus depois fala com Abraão em Harã também. E nas duas ocasiões, tanto o pai de Abraão quanto o próprio Abraão creram naquilo que Deus havia dito. E isso foi o suficiente para que ele fosse justificado diante de Deus. Talvez alguns dos irmãos estejam dizendo: pastor, de onde é que você está tirando toda essa história aí de Arã, de o pai de Abraão? Meus irmãos, vocês têm que ler diversos textos, tá? Não só Gênesis, mas os irmãos vão precisar ler também o livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, para compreender essa história envolvendo Abraão, sua família toda. Os irmãos precisarão ler principalmente o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, a pregação de Estevão. A pregação de Estevão, ela vai nos dar uma ideia de como é que foi aí, alguns detalhes a mais do que aconteceu com Abraão e a sua família, desde a saída de Ur dos Caldeus até a chegada em Canaã. A mensagem de Estevão, ela é muito esclarecedora para nós compreendermos isso. Não apenas o livro de Gênesis, tá? Então, o que eu estou falando aqui não é só com base em Gênesis, mas é com base em outros textos paralelos das Escrituras que falam desse episódio aí da história de Terá, pai de Abraão, do próprio Abraão, da sua família, tá? E tudo isso, em todos esses momentos, meus irmãos, Deus fez questão de dizer que Abraão estava sendo justificado porque ele havia crido. Eu vou ler com os irmãos Gênesis capítulo 15. Para não restar dúvidas para nós. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Gênesis 15, 6 diz assim: Gênesis capítulo 15, versículo 6. Ele creu no Senhor
e isto lhe foi imputado para justiça. Foi o que Abraão fez para que Deus o justificasse. Quais foram as obras que Abraão praticou, hein? Quais foram as obras da lei de Moisés que Abraão praticou, hein? Nenhuma, até porque Moisés ainda nem havia nascido. Moisés é da descendência de Abraão, e Moisés ainda não tinha nascido, a lei ainda não tinha sido entregue. Abraão nada fizera de obras da lei para ser justificado. Paulo dá esse exemplo da vida de Abraão para mostrar que a justiça de Deus, ela é decorrente da fé. E a fé de Abraão ali, mesmo que Abraão ainda não conhecesse o nome Cristo, mesmo que Abraão ainda não soubesse do nascimento de Jesus Cristo, que se daria somente quase 2000 anos depois dele, a fé de Abraão foi o suficiente para torná-lo justo diante de Deus. Quantos estão entendendo? Digo amém. Essa é a argumentação de Paulo. Não é uma invenção da minha cabeça, é a argumentação que Paulo está apresentando. E Paulo diz no versículo 5, olha só, versículo 4 e 5: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Paulo usa aqui uma metáfora, usando o trabalho como uma metáfora, para dizer que quem trabalha, meus irmãos, o salário não é um favor. Quem trabalha, o salário para ele é uma dívida. Ele trabalha, ele tem o direito de receber o salário. O salário não é favor para aquele que trabalha. Romanos capítulo 4, versículos 4 e 5. Tá? Então o salário é uma dívida para quem trabalhou. Agora, para quem não trabalha, o salário é um favor. O salário é algo que não se merece na vida daquele que não trabalhou. E Paulo está falando aqui justamente em relação às obras. Se Abraão fosse justificado pelas suas obras, a justiça seria uma dívida. Mas Abraão não foi justificado por obras, ele foi justificado pela sua fé. E por ser justificado pela fé, todo mérito, toda glória e todo louvor não são para Abraão. Toda honra, glória e louvor são para aquele que justificou Abraão pela fé. Deus e Cristo que tornou essa justiça possível. Mas pastor, como é que Abraão, antes de Cristo, é justificado por Cristo? Meu irmão, se você compreender a doutrina da justificação, a doutrina do sacrifício de Cristo, da obra de Cristo, você vai perceber que a obra de Cristo, ela não aponta só para o futuro, depois do tempo que ela foi realizada. A obra de Cristo, ela também aponta para o passado. A obra de Cristo foi realizada, quando eu estou falando da obra de Cristo, deixa eu ser mais específico, tá? O ministério de Cristo terreno, principalmente a sua crucificação, sua morte e ressurreição, acontecem por volta do ano 29 da nossa era. Tá? Mas pastor, Jesus não morreu com 33 anos? Morreu, mas aí a contagem dos anos, houve um equívoco em quem fez o cálculo. Na verdade, Jesus nasceu mais ou menos no ano 4 a.C., e aí ele morreu por volta do ano 29 da nossa era aproximadamente. Tá? Não é uma data exata, mas os historiadores apontam aí para algum momento por volta do ano 29. Tá? Então, Jesus morre mais ou menos no ano 29 da nossa era, e o sacrifício de Cristo, ele não é eficiente apenas para quem viveu depois do ano 29. O sacrifício de Cristo, ele abençoa e ele exerce resultados principalmente para aqueles que vieram depois, no ano 30, 31, 32, no ano 100, no ano 200, no ano 1000, no ano 2020. A obra de Cristo, ela é poderosa e ela é eficaz para os que vieram depois do sacrifício de Cristo. Mas ela não aponta apenas para o futuro, ela aponta também para o passado.
o sacrifício de Cristo também foi eficaz para aqueles que viveram antes de Cristo. O sacrifício de Cristo ele aponta tanto para o futuro, quanto ele aponta também para o passado. É exatamente por isso que Abraão, mesmo tendo vivido antes de Cristo, ele também é justificado pela fé em Cristo. Assim como nós que vivemos depois do sacrifício de Cristo. Quantos estão entendendo? Digo amém. O sacrifício de Cristo ele é atemporal, ele é eficiente sobre todos os seres humanos, em todas as épocas, em todos os lugares. E o único recurso que Deus deu ao ser humano para ser justificado é a fé. E essa fé aponta para Cristo, tanto em relação àqueles que viveram antes dele, quanto para os que viveram depois dele. A nossa fé, ela olha para o passado. Nós hoje, no ano 2020, a nossa fé olha para o passado e olha para o ano 29, ano em que Cristo morreu por nós e ressuscitou por nós. Mas Abraão, a fé dele apontava para frente. Abraão viveu mais ou menos no ano 2000 antes de Cristo, e a fé dele olhava lá para frente, para o ano 29 depois de Cristo, quando Jesus morreria também por Abraão. Quantos entenderam? Digo amém. Meus amados, e em todas as ocasiões, o plano de Deus para justificar o ser humano envolve a fé. É pela fé que nós somos justificados. Amém? Olha o versículo de número 10, capítulo 4 de Romanos, versículo 10. Veja o que Paulo vai dizer. Como lhe foi atribuída essa justiça? Ele está falando aqui da justiça. Como lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado? Ou ainda incircunciso? Paulo faz a pergunta. Porque os judeus achavam que a justiça era somente para o judaísmo. A justiça era somente para os judeus, em especial para aqueles que haviam se circuncidado. Os judaizantes diziam que as igrejas dos gentios, elas deveriam se circuncidar, deveriam guardar a lei, deveriam guardar a festa da lua nova, a festa dos tabernáculos, a festa disso, a festa daquilo, deveriam guardar todo o Pentateuco, deveriam guardar toda a lei. Essa era a grande questão dos judeus para com os gentios. E aí Paulo vai e argumenta. Como é que foi Abraão? Como Abraão foi justificado? Quando ele foi justificado, ele já estava circunciso? Já estava circuncidado? Ou ele ainda era incircunciso? Respondam. E aí o próprio Paulo responde. No mesmo versículo 10 ele diz: não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E, versículo 11, e recebeu o sinal da circuncisão como o selo da justiça da fé que teve quando ainda incircuncisos, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Olha só, irmãos, quando Abraão recebe a justiça de Deus, quando Gênesis capítulo 15, versículo 6 diz, e Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, Abraão ainda não era circuncidado. A circuncisão só vem depois. A circuncisão só vem depois dessa mensagem. E Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para justiça. Ele estava incircunciso. Paulo está argumentando e mostrando que a justiça de Deus, ela não vem pela lei. E a prova, mais uma vez, ele está na pessoa de Abraão. Abraão nem sequer conhecia a lei, Abraão nem sequer sabia que existia circuncisão. Somente depois que é atribuída a Abraão a justiça decorrente da fé, somente depois disso é que Deus sela a aliança com Abraão por meio da circuncisão. Pastor, por que Deus fez um negócio tão assim com Abraão? Meu irmão, não sei. Não sei. Tenho algumas ideias, algumas hipóteses, até algumas decorrentes das minhas leituras, mas na verdade eu não sei. Tá? Para não deixar os irmãos totalmente curiosos, eu particularmente imagino que Deus estabeleceu o pacto da circuncisão com Abraão, porque de todo o nosso corpo talvez seja a parte que nós mais vemos todos os dias, é o membro em que é feita a circuncisão, que no caso é o pênis. Os que são homens aqui, com certeza
olha mais para esse órgão do que para qualquer outro órgão todos os dias. Todos os dias. Talvez você não olhe tanto para a sua mão. E olha que é um membro importante do seu corpo. Talvez você não olhe assim, tanto para a sua mão. Mas agora para o órgão onde a circuncisão é feita, que é o pênis, inevitavelmente todos os dias, todos olham. Todos olham. Quando vão fazer suas necessidades, quando vai urinar, quando vai tomar banho, em todos os momentos. Aí alguém pode dizer, e as mulheres, pastor? E as mulheres? A mulher não era circuncidada, mas a mulher também, por via do casamento, a mulher também via constantemente o sinal da aliança dado por Deus. Talvez seja esse o momento, não estou dizendo que seja. Talvez seja esse o motivo pelo qual Deus escolheu estabelecer como sinal da aliança com Abraão a circuncisão, que é feita justamente no pés. É um dos lugares mais visíveis. Não é visível para todo mundo, mas para aquele que recebeu a aliança, que recebeu o pacto, é visível. Amém, irmãos? E Abraão ainda não era circuncidado quando foi justificado. A circuncisão veio depois. Depois que Abraão já havia sido justificado diante de Deus pela sua fé. E Paulo ressalta isso tudo. E ele vai dizendo, olha, Deus fez isso em Abraão para que Abraão fosse pai de todos. Tanto daqueles que são circuncidados, e ele está se referindo aos judeus, quanto aqueles que não são circuncidados. E aí Paulo argumenta justamente isso. Abraão foi justificado ainda não circuncidado, para vir a ser pai daqueles que também, sem circuncisão, serão justificados mediante a fé em Cristo. E Paulo ainda diz, e Abraão depois se circuncida para também ser o pai daqueles que também são circuncidados e creem da mesma forma que Abraão creu e foi imputado para a justiça. Abraão se torna pai de dois grandes grupos, de judeus e de gentios também. Dos judeus por meio da circuncisão, mas só a circuncisão não vale, já falou disso no capítulo 2. A circuncisão em si só não tem valor. A circuncisão para Paulo que tem valor, capítulo 2, versículos 28 e 29, é a circuncisão do coração. É a circuncisão do interior, do íntimo, do espírito do homem. Essa é a circuncisão que tem valor. E aí, Abraão se torna pai daqueles que são circuncidados e creem. E Abraão também é pai daqueles que não são circuncidados, mas também creem em Jesus de Nazaré. Tudo, irmãos, Paulo vai argumentando que foi sem obras da lei. Tudo pela fé foi o que aconteceu. Olha o versículo 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Não foi pela lei, não foi pelo que eles cumpriam da lei. E olha que a lei, Paulo já diz na mesma carta aos Romanos, a lei é santa, o mandamento ele é santo, justo e bom. A Bíblia Sagrada, ela é boa. Ela é boa. Mas você não é justificado porque cumpre os princípios que estão orientados na Bíblia Sagrada. Você é justificado porque você creu em Jesus. Você vive os princípios que estão na Bíblia Sagrada porque você já é justificado diante de Deus. E quem não vive os princípios da palavra de Deus demonstra na própria vida uma grande evidência de que ainda não foi justificado, porque possivelmente ainda não creu em Cristo de verdade. É um religioso, mas ainda não creu em Cristo de verdade. Porque aqueles que creram de verdade foram justificados, e como justificados diante de Deus, vivem em novidade de vida e seguem os princípios da palavra de Deus, embora não sejam perfeitos. Amém, irmãos? Não foi pelas obras da lei,
Não foi porque Abraão não matava, não foi porque Abraão não cobiçava, não foi porque Abraão não furtava, não foi porque Abraão não desonrava os seus pais. Não foi por isso que ele foi justificado. Ele foi justificado porque creu em Deus. E a sua fé lhe foi imputada para a justiça. Da mesma forma você, da mesma forma cada um de nós. Nós fomos justificados, não foi porque oramos muito. Nós somos justificados, não foi porque nós lemos muito a Bíblia. Nós não fomos justificados porque nós somos perfeitos, não pecamos de jeito nenhum. Não foi por isso que nós somos justificados. Paulo até chega a dizer que se a justiça fosse decorrente disso, ninguém seria justificado. Porque todos nós, em um momento ou outro, pecamos. E quando pecássemos, nós colocaríamos por terra toda a justiça, se ela fosse decorrente das nossas obras. A justiça, irmãos, de Deus, ela só vem pela fé em Cristo. Ela vem mediante a fé. Paulo encerra esse capítulo 4. Vá comigo para o versículo 24 e 25, eu vou encerrar. Versículos 24. Deixa eu ler o 23 também. Os últimos 3 versículos do capítulo 4 dizem: e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, escrito que a justiça de Abraão foi decorrente da fé, tá, irmãos? Mas também por nossa causa, posto que a nós, ele falava primeiramente dele e da igreja em Roma, mas isso também se aplica a nós aqui na Calcaia no ano de 2020. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Não foi só Abraão que foi justificado pela fé. Paulo disse que ele e a igreja dos romanos também. E isso também se estende a nós, todos nós. Nós somos justificados porque cremos naquele que ressuscitou Jesus entre os mortos. Deus entregou Jesus para morrer por causa das nossas transgressões. E Deus ressuscitou Jesus de Nazaré para a nossa justificação. Você é justificado porque Jesus ressuscitou, porque Jesus cumpriu toda a missão que Deus o confiou, e é em Cristo que está fundamentada a nossa justificação. Quando cremos naquele que fez tudo isso por meio de Jesus, Paulo diz que a semelhança de Abraão, também somos justificados. Quem entendeu, diga amém. Pastor, vou abrir um parênteses bem rapidinho. Não é o que Paulo está dizendo, mas eu vou abrir esse parênteses para evitar má compreensões, tá? Pastor, então, se eu sou justificado pela fé apenas, eu posso viver de qualquer forma? Não. Você não vive boas obras para ser justificado, mas porque você já foi justificado, Deus deseja que você ande em novidade de vida. Deus quer que você seja uma nova criatura, e como nova criatura, as tuas ações elas são diferentes daquelas que você praticava antes de crer em Jesus, antes de ser justificado. Agora, uma vez justificado, uma vez tendo crido em Cristo e tendo a sua vida justificada, Deus, Ele te faz uma nova criatura para você viver diferente do que você vivia antes. Se você antes roubava, agora você não rouba mais. Se você antes fazia tudo que não prestava, agora você vive diferente para a glória de Deus. Mesmo assim, não significa dizer que você é perfeito. O ideal de Deus é aquele que o apóstolo João escreveu na sua epístola: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado, Jesus Cristo, o justo. Deus não quer que você peque, mas Ele sabe que você pode pecar.
E se você pecar, Ele colocou Jesus como intercessor para a tua vida, para rogar por ti, para clamar a Ele por ti e pedir em favor da tua vida. Amém, irmãos? Fecha aqui meu parênteses e encerra essa mensagem reenfatizando: justiça para o ser humano, no plano de Deus, somente decorre da fé. Sem fé em Cristo, sem fé em Deus, não há justiça, não há justificação. Por obras, ninguém será justificado. Curva sua cabeça, feche os seus olhos e ore comigo agora em nome de Jesus. Amado Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Deus, que a tua palavra fique guardada no nosso coração, Deus, para não pecarmos contra ti. Deus, que nós possamos crescer no conhecimento da tua palavra, que sejamos cada vez mais edificados pelas tuas escrituras, para não sermos levados, Deus, por qualquer vento de doutrina. Qualquer vento de doutrina, chega alguém e diz uma coisa, aí a gente corre atrás dessa pessoa, vem outro e diz outra, aí a gente corre atrás, vai um, bota um vídeo no YouTube, a gente corre atrás, vai outro, escreve isso, aquilo, e a gente corre atrás. Deus, nós precisamos crescer no conhecimento da tua palavra e ficarmos com a tua palavra, Deus, porque a tua palavra é que nos conduz à tua presença. Santo Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, que nós sejamos cada vez mais edificados e firmados nas tuas santas escrituras, Deus. Nos guarde na tua paz no restante dessa semana, nos dê um final de semana abençoado e nos abençoe, Deus, no retorno para o nosso lar. Pois assim, Deus, nós choramos e pela fé agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém.